Boa noite, Farmas. Cheguei. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da Semana da Autoridade Farmacêutica. Hoje a gente vai conversar aqui sobre consultório, sobre como que eu consegui abrir meu consultório independente sem gastar nada, como que eu abri consultório em drogarias sem gastar nada ou quase nada, vocês vão entender por quê, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre a importância da gente aproveitar a oportunidade, sobre a importância da gente entender o quanto que esse mercado está crescendo e vai crescer, né? A gente pegar isso aí desde agora. A gente vai conversar sobre muitas coisas hoje, né? Deixa eu dar boa noite para quem já está aqui. Igual eu falei com vocês, né? Vai chegando o final da semana, o pessoal vai ficando cansado, vai falando, acho que não é para mim não assiste às aulas. E com isso, né, a gente vai só ganhando mais, né? Assim, a quem fica, quem continua, quem estuda, né, quem mantém a constância é que vai beber água limpa, né? É igual eu falei com vocês na aula de ontem, aula sobre perícia. Eu descobri a perícia e eu fiquei naquela de, não sei, né? Não sei se eu vou, é a mesma coisa de vocês, né? Todo mundo tem dúvida das coisas. Mas assim como a gente tem dúvida e a gente faz, né? A gente vai e faz, a gente precisa fazer para todas as oportunidades que aparecem para a gente, né? Boa noite, Lu, minha xará. Boa noite, Débora, Tati, Suzane, Aline, Amanda, Nath. Boa noite, gente. Boa noite. Eu espero que vocês aproveitem muito a aula de hoje. Não estou aqui para falar com vocês que vocês têm que abrir mão do serviço de vocês, que vocês têm que ir montar um consultório. Não estou falando esse tipo de coisa, tá? Mas eu quero ao máximo mostrar para vocês como que é importante a gente fazer isso, né? Eu falo com vocês essas coisas, eu vim conversando com vocês a semana toda, né? Inclusive, é intencional, né? O jeito que eu faço essa semana. Eu já entendi, né, que é a semana do desafio da autoridade, a semana da autoridade farmacêutica, ela precisa ter algo no começo que vocês consigam entender o motivo dessa semana, né? Então, assim, a gente falou na primeira aula sobre atendimento, mas eu mais falei sobre motivação do que sobre atendimento, né? A maioria das frases que eu coloquei lá foram frases que fizeram muita diferença para mim. Inclusive, eu tenho vários post-its aqui com aquelas frases, justamente porque é o que consegue manter a gente focado no que a gente quer. Igual eu falei com vocês na primeira aula. Tem um objetivo de vida, já escreve esse objetivo, prega no espelho do banheiro, prega no computador, coloca como fundo de tela do seu telefone, igual eu falei com vocês, quando eu trabalhava em drogaria, já pensando em ter o meu negócio, já pensando em ficar em casa, o meu propósito maior era ficar com as minhas filhas, né? Era ficar com elas, era trabalhar com elas perto. Eu tô aqui, se eu pudesse trabalhar em drogaria, que eu pudesse levar elas, eu trabalharia nessa drogaria. Mas o meu maior propósito era ficar com as minhas filhas. Eu queria criar elas, eu queria ver elas crescerem, eu queria estar perto ali, né? E aí eu colocava no fundo de tela do telefone. Eu fiz um fundo de tela mesmo, né? Não lembro onde é que eu fiz ele, se foi no próprio aplicativo mesmo de editar fotos, e coloquei tudo por elas. Então, eu sempre via na tela do meu telefone, né, a motivação pelo que eu estava fazendo, né? É a frase que eu falei com vocês que rege minha vida agora, né? Entenda o propósito da dor temporária. Então, eu olhava eu tinha aquela dor, né, de estar trabalhando, deixar elas em casa, e a hora que eu olhava o telefone, eu entendia o meu propósito, eu lembrava do meu propósito e falava, é isso, né? É por isso que eu faço, é por isso que eu estou fazendo, né? É por elas, é porque eu quero, né, trabalhar um certo tempo, mas depois eu posso parar e ficar com elas em casa. Então, e eu falo isso com vocês com muita segurança, tá? Não como, né, sei lá como é que falam hoje aí, coach, mentor, essas frasezinhas clichês que eles falam, mas se a gente tem um propósito, a gente consegue chegar nele muito mais rápido, né? É igual se eu colocar para vocês, por exemplo, para vocês virem me visitar,
né? Venham aqui na minha casa amanhã. Beleza, tá bom, a gente vai na sua casa amanhã. Como é que vocês vão chegar aqui? Entende? Vocês sabem onde que eu moro? Vocês sabem como que vocês vão sair da sua cidade? Para que lado que vocês vão da sua cidade? Então, se vocês não tiverem um propósito, não tem como chegar lá. Qualquer coisa serve. Entende? Eu posso falar com vocês, cheguem aqui. E aí, quem mora na Bahia pode sair para ir para o Amazonas. Quem mora no Sul pode sair para ir para, sei lá, para Paraguai. Ninguém sabe onde eu estou. Por quê? Porque eu não falei. Porque eu não dei para vocês um lugar para chegar. Entende? Então, quando você não tem um lugar para chegar, qualquer lugar serve, qualquer caminho funciona, qualquer coisinha tá bom para você. Então, o propósito, ele faz muito isso, né? Então, eu falei isso com vocês na primeira aula, que é muito importante esse tipo de coisa, porque, assim, no meu pensamento, para mim, vale qualquer coisa, né? Qualquer trabalho vale, desde que eu faça o meu, desde que eu esteja com o meu propósito ali, né? Então, pra vocês terem uma ideia, eu já vendi brigadeiro, eu já vendi donuts, tudo na época que eu já era farmacêutica e trabalhava em drogaria. Por que isso? Porque eu tive o pensamento de, gente, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar minha renda, independente de onde eu esteja trabalhando. Então, eu pensei nisso, falei, mesmo, acho que eu vou fazer donuts. Quase ninguém faz donuts aqui, vou pegar uma receita americana, vou assistir vídeos em inglês, vou fazer qualquer coisa lá que pareça mais com os donuts americanos, vou vender donuts. Então, assim, eu pensei nisso por quê? Porque era uma coisa que eu podia fazer na minha casa, com as minhas filhas do lado, elas iam se divertir, iam adorar, até que hoje elas adoram donuts, que a gente faz aqui em casa, mas que eu pudesse trabalhar com elas e vender isso, trabalhar, ganhar um dinheiro a mais com elas perto de mim. Então, eu quero que vocês entendam isso para vocês pensarem sempre nessa dor temporária, entende? Muita gente entrou em contato comigo falando que não entra na fraternidade, não sei nem se estão aqui, né, assistindo, falando que não iam entrar na fraternidade porque não tinham condições de entrar. E aí, tudo bem, eu sei que a gente não tem condições de verdade, eu falei já muito isso na minha vida, mas o que eu falei com eles hoje, né? Eu conversei com alguns deles hoje, eu falei assim, olha, se você não tem hoje condições de comprar um curso, que seja, não estou falando só da fraternidade, estou falando de qualquer coisa, se você hoje não tem condição de comprar um curso para melhorar a sua profissão, para se melhorar, para tentar ganhar mais algum dinheiro, tá errado. Se você não consegue ter dinheiro para isso, quer dizer que está muito errado. Porque, assim, por mais que a gente receba mal, né? Eu sei que tem vários farmacêuticos que recebem muito mal, mas nós somos inteligentes, né? Nós fizemos uma faculdade, nós já somos diferentes de um bocado aí da população, né? Nem por isso a gente é melhor do que ninguém, mas a gente já tem uma coisa que já vale um ponto, né? A gente, ao invés de ser contratado ali igual uma pessoa que não tem graduação, seria contratada pelo salário mínimo, a gente tem um piso. E eu sei que a gente não recebe piso, mas é uma ideia, tá? É um jeito de falar. Então, assim, nós já temos esse passo adiante, entende? E como que você não chegou num nível que você consegue equilibrar, não estou falando nem ter dinheiro, nem ser rico, mas você não consegue equilibrar o seu dinheiro, o seu dinheiro é que está mandando em você, está errado isso, entendeu? Eu sei que é muito difícil hoje, inclusive por isso que aqui em casa, meu marido fez curso de finanças, eu fiz assim, né, mais ou menos, já que a finanças é dele, ele procurou formas de aprender a mexer no dinheiro e graças a Deus a gente aprendeu a mexer no dinheiro um pouquinho antes da gente ganhar, porque se a gente começasse a ganhar dinheiro do jeito que a gente ganha, né, hoje e não soubesse o que fazer, a gente teria nada hoje, né? Então a gente tem muitos fundos de investimento, a gente tem várias coisas hoje que a gente não faria se a gente tivesse com a mesma mentalidade que a gente estava há 2 anos, 3 anos atrás, que era essa mentalidade que a gente tem hoje, né? Que a maioria tem hoje. Ah, meu sonho é minha casa própria, o carro do ano e não sei o quê. E essas coisinhas assim. Então, quando a gente coloca um propósito na vida da gente, a gente tem que pensar nas dores temporárias, a gente tem que pensar nas renúncias, sabe? A gente tem que pensar nessas coisas. Lembrem sempre do estudante de concurso, né? A pessoa que ela estuda para concurso público, por exemplo, ela é o tipo de pessoa que não interessa se vai ter o aniversário de fulano na balada. Ele não vai. Por quê? Porque tem a prova e ele precisa estudar para a prova. Porque ele tem um planejamento de estudo. Porque ele tem sabe? Ele tem um foco ali absurdo. Ah, mas vai perder amigo. Gente, amigo que não é de verdade, a gente não perde, tá? Não é à toa que quando você fica feliz depois, você tem sucesso, eles ficam felizes com você. Os amigos que você perder, era para perder, tá? E isso, eu sei que isso foi a parte que mais me doeu, inclusive, né?
Quando você chega num certo nível, que você pensa isso, você fala assim, não, para mim, hoje, né? Hoje, para mim, vale muito mais eu ficar na minha casa e estudar uma coisa nova para passar para os meus alunos do que eu ir para um churrasco com os meus amigos, por exemplo. Porque para mim, eu sou muito mais família do que amigos, apesar de eu ter muitos amigos, de ter alguns amigos, né? Tenho alguns amigos. Só que no decorrer desses últimos anos, eu perdi muitos que eu considerava bastante. E isso me doeu muito. Só que, se eu for comparar os amigos que eu perdi do que eu tenho hoje, eu não importaria de perder de novo, entende? Porque não subi em ninguém, não precisei magoar ninguém. Só que tem pessoas que não vão entender o seu sucesso. Tem pessoas que não vão entender as suas atitudes. E aí tem os amigos que não entendem, mas te respeitam e estão ali por você. E tem os amigos que não vão entender. E vão virar para você e falar que você é orgulhoso, que você sei lá, é metido, que você é uma pessoa que não sabe, sei lá, conviver com as pessoas, sabe? E isso como é que fala? Tem uma palavra certa para isso. É a consequência do sucesso. Entende? Isso é a consequência do sucesso. Então, quando eu falo com vocês para vocês terem um propósito, é justamente para isso. Vocês precisam pesar as coisas, tá? Vocês têm um propósito agora, quem entrou na fraternidade, por exemplo, tem um propósito de ser melhor, tá? Mas o que é esse ser melhor? Entende? Eu preciso que vocês coloquem no papel de vocês hoje qual que é o propósito seus. Não é só ser um profissional melhor. Isso aí é muito vago. Isso aí qualquer um pode ser. Um cursozinho que você faz, uma dica que você dá diferente, você já é um profissional melhor. Não é isso que vocês querem. E eu sei que não é. Eu sei que vocês querem ser diferentes, querem ganhar mais, querem ser mais respeitados, né? Querem ter mais reconhecimento. Então, isso, vocês precisam, né, colocar esse propósito. Por exemplo, onde vocês trabalham hoje, tem um gerente que ele é insuportável, tá? O que você pode fazer para mudar isso? Ou você conversa com ele para ele mudar, ou você pede para sair, né? E fala por que tá pedindo para sair. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer, mesmo que o outro, a culpa seja do outro, né? O outro é chato, tá? Ele é chato às vezes com você, porque ele não é chato com a família dele, entende? Então, entenda por que isso e tente resolver. Não consigo resolver? Vai resolver da outra forma, que é você saindo do seu local de trabalho. E eu estou falando com vocês de propósito justamente para vocês não terem medo dessas coisas. A gente tem a cabeça de que se sair do serviço não arruma outro, tá difícil arrumar emprego. Gente, a gente pode fazer uma oportunidade de emprego, sabe? Eu tive uma ideia esses dias em relação à perícia, que eu falei, gente, eu até procurei na internet para ver se já existia esse tipo de coisa, né? Óbvio que existe, óbvio que as pessoas já pensaram nisso, mas não um farmacêutico pensou nessa ideia que eu tive. E eu testei com uma drogaria, funcionou, e eu, inclusive, vou passar para os alunos da fraternidade depois, numa próxima aula, eu vou falar o que é. Então, assim, é uma ideia que eu tive, que eu falei assim, caramba, né? Será que vai funcionar isso? E aí eu fui perguntar. Eu fui na drogaria para testar, já que eu precisava fazer isso em drogaria, né? Eu fui em drogaria testar e funcionou. Na primeira que eu fui, funcionou. Então, assim, é um tipo de coisa que, se ficasse só na minha cabeça, eu não ia ganhar dinheiro com isso. Entende? Não ia ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. E é uma coisa muito simples para quem já entrou na parte de perícia, quem vai ser perito, tá? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente não pode ter medo, sabe? Eu tinha o meu propósito ali e eu precisava alcançar ele de qualquer forma. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei para os outros, eu abri consultório em drogaria, eu cobrava por consulta, eu vendia brigadeiro na drogaria que eu trabalhei. Depois que eu saí, eu comecei a vender donuts para não ficar sem ter nenhuma renda, né? Aí eu tive a ideia do meu consultório, aí eu fui abrir o meu consultório. Aí, no primeiro mês do meu consultório, eu bati a meta que era para 6 meses. Eu coloquei a meta de 10 mil. Eu falei assim, ó, daqui 6 meses eu quero receber 10 mil no meu consultório. E eu recebi isso no primeiro mês. Por quê? Eu fiquei parada esperando aparecer cliente? Não, muito pelo contrário. Todas as ideias que eu tinha de ir atrás de cliente, eu fiz. Eu executei. Teve ideia que não deu certo e teve ideia que deu muito certo. Inclusive, eu vou falar com vocês aqui hoje as que deram certo, tá? Então, assim, quando eu falo com vocês isso, né? Eu sei que para muita gente aqui vai estar sendo uma encheção de linguiça, mas para quem é inteligente, não é, né? Para quem é inteligente já pegou isso aí, já entendeu como é que é isso daí. Na primeira aula eu falei disso, em questão do propósito, justamente para isso, tá? Para vocês focarem no que vocês querem, por quê?
é muito, muito fácil uma pessoa tomar o protagonismo da sua vida, né? Eu falei com vocês, todo mundo procrastina, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem... umas pessoas são mais impulsivas que a outra. Então, por exemplo, tem pessoas que não fariam um curso, eu falo por experiência própria, tá? Quando eu pensei, eu tive a ideia da fraternidade farmacêutica, eu não queria começar a vender, eu não queria começar a botar no mercado, eu não queria começar a falar em lives, porque eu tinha muito medo que não funcionasse. Eu tinha muito medo de não conseguir fazer. Eu tinha muito medo das minhas aulas estarem ruins. Entende? Então, assim, na toa que vocês vão entrar na fraternidade, vocês vão ver que tem aula de um ano e meio atrás, eu falava completamente diferente. Eu tinha bem mais vergonha de falar, eu falava baixinho, eu ficava com receio, eu editava muito vídeo, porque toda hora eu errava, sabe? E aí agora não, eu faço as aulas direto e se eu errar, eu repito e falo que eu errei, entende? Isso é comum. Então tem gente que não faz porque acha que tem que estar perfeito demais para fazer. Tem gente que faz porque acha que pode ser feito de qualquer jeito. Então, assim, vai ter defeito em todos os lugares. Todo mundo tem um defeitozinho. A diferença está no que você usa como desculpa. Toda desculpa é um tipo de procrastinação. E aí você que vai decidir o que vai ser isso daí, né? Se você vai fazer a procrastinação com a data definida, que, igual eu falei com vocês, procrastinação com data definida, você é um protagonista da sua vida. Se você faz a procrastinação sem uma data definida, você vai virar coadjuvante. Você vai virar espectador da sua vida. Você vai ver um outro farmacêutico abrindo um consultório, ou montando um consultório, ou fazendo uma consulta farmacêutica, ganhando dinheiro com isso, e você falar assim, nossa, é mesmo, se eu tivesse feito isso um ano atrás, hoje eu estava ganhando dinheiro com isso, tá? Então, por isso que é extremamente importante quando eu converso com vocês em relação a isso, em relação a propósito, em relação a ideias, sabe, assim, tenham ideias mesmo, anotem essas ideias, testem essas ideias. Óbvio que a gente não pode testar uma ideia que a gente não consiga fazer isso financeiramente, né? Então, eu vou falar com vocês como é que eu fazia nas drogarias, como é que eu testava as coisas nas drogarias, né? Como que eu faço campanhas hoje em drogaria com o mínimo de custo possível, tá? Vou conversar tudo isso com vocês hoje, justamente para vocês perderem esse medo de... não, né, de fazer as coisas, tá? De colocar as coisas para rodar aí, tá bom? A Pri falou que a gente entrou pra fraternidade e assistiu 2 aulas. É isso aí, Pri. Lá dentro tá cheio de aula. Vocês vão ver o tanto de aula que vai liberar ainda, né? Vai liberando aos poucos, tá? A própria plataforma vai liberando. Igual eu falei com vocês ontem, eu vou ver se eu consigo liberar. Não consegui hoje. Vou ver se eu consigo liberar a primeira aula de perícia para amanhã, né? Porque aí vocês já estudam e já pesquisam o que precisa fazer, tá? E vamos lá, né? Bom, deixa eu contar para vocês. Eu comecei a falar isso na segunda-feira, né? Em relação ao geral, né? Então eu vou contar para vocês como é que foi que eu cheguei no consultório, né? Eu sempre trabalhei em drogaria, né? Sempre vi que tinha uma deficiência em relação a gente poder orientar o nosso paciente. Só que eu sempre tentei fazer isso da melhor forma possível, fazendo atendimentos, né? Procurando entender a principal queixa do meu cliente. Eu sempre pesquisava esse tipo de coisa, né, para tentar fazer uma avaliação clínica mais rápida, fazer uma anamnese mais rápida, né, uma coisa ali de 5 minutos, coisa de balcão mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar em uma drogaria, e essa drogaria, ela tinha no balcão, ela tinha lá no finalzinho do balcão, lá no cantinho, perto dos armários, tinha uma parte do balcão que ela era mais baixa, né? Eles fizeram isso para cadeirante. E aí, quando eles, né? Quando eu vi aquele pedacinho, eu falei, gente, se colocar um acrílico, uma coisa assim, nesse cantinho, a gente consegue fazer pelo menos uma consulta, não, porque a consulta precisa de um lugar exclusivo, né? Um lugar que seja individual, particular, né? Mas às vezes consegue começar uma consulta, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a conversar com o dono, virei para ele e falei assim: olha, eu estou estudando sobre consultório, né? Eu estava no início ainda, eu estou estudando sobre consultório, e eu tive a ideia da gente fazer assim, 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 tal, mas aí precisaria desse custo, né? Que seria esse acrílico para dar uma semi-fechada ali, alguma coisa assim, para ficar mais bonitinho e tal. Conversei com o dono, ele não viu viabilidade em colocar esse acrílico, mas ele concordou com a minha ideia de começar a fazer as consultas ali. Conversamos com o gerente, conversamos com o balconista, e aí nós falamos, olha, a gente vai começar com isso agora, né?
todo cliente que chegar aqui, né, que pode ser o cliente seu Zé, que só compra com o fulano e ele vai comprar um paracetamol, fala que nós estamos conversando com a consulta farmacêutica e que, inclusive, eu posso ajudar ele com os outros medicamentos dele. Tipo assim, fala alguma coisa que vai fazer essa pessoa ir para lá conversar com o farmacêutico, né, conversar comigo. E aí a gente começou com isso, no início foi bem aceito pelos balconistas e pelo gerente, só que eles começaram a liberar os clientes rápido, sendo que era uma drogaria que a gente podia atender com um tempo maior. E aí, essa primeira drogaria, né, depois de um tempo eu acabei saindo de lá por vários e vários motivos, mas já saí de lá com a ideia do consultório. E aí eu fui para outra drogaria, e assim, gente, eu nunca fui de ficar muito tempo em drogaria. Por quê? Sempre que eu chegava lá, eu sempre fui dessas. Eu chegava na drogaria, falava, olha, eu trabalho assim, 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 eu quero receber isso, isso e isso. Aí se o dono falava comigo assim, mas agora eu não tenho condição de fazer isso. Então, eu vou provar para você que eu tenho condição de fazer isso sim. Vou trabalhar um mês que vem a gente conversa. Toda vez que eu conversava com eles no mês que vem, ou no mês seguinte, ou 2 meses depois, sempre ajustava o meu salário. E aí, eu sempre mostrava para eles o valor que eu tinha lá dentro, né? Então, assim, eu aceitava, sim, receber sem seu piso, tá? Mas com essa condição. E aí, o que acontecia? Quando você... quando não conseguia fazer isso, eu dava o ultimato, né? Não vai funcionar, você não vai melhorar meu salário, você não vai pagar as coisas que eu faço de diferente, você realmente acha que não funciona isso, né? Não é uma coisa legal, eu vou sair. E aí eles achavam que eu não ia sair por isso, e eu saía, tá? Eu saía, procurava outra drogaria, eu já começava a procurar até antes de sair, inclusive, e saía das drogarias. Então eu nunca fui ficar em drogaria muito tempo, né? Porque eu sempre chegava lá sabendo que ele não me pagava o piso, mas eu conversava com eles, e eles sempre achavam que era uma coisa assim, ela tá falando isso porque tá agora no início, depois ela vai, né? Até parece que ela vai sair por causa disso e tal. Então, eu sempre fui de sair de drogarias assim, né? Porque para mim, o que vale é o que eu acho que eu mereço receber e pronto. E aí, nessa de pular de drogaria, eu cheguei em uma drogaria e essa drogaria era bem pequena, então não tinha como a gente fazer uma espécie de consultório ali, né? Mas a gente conseguia fazer a consulta, a gente conseguia fazer direitinho os passos lá. Só que aí, nessa drogaria, quando a gente começou a implantar esse consultório, mesmo sendo um lugar pequeno, a gente pegou a sala de injetáveis e colocou como consultório, eu já pensei, eu já estava pensando em morar, em trabalhar mais perto da minha casa, né? Então eu migrei, né? Eu procurei um serviço mais próximo. Então, assim, essa drogaria, essas duas drogarias, né, serviram para eu começar com essa ideia de consultório. Quando eu cheguei nessa terceira drogaria, eu já entrei na drogaria, óbvio, com esse pensamento de falar do consultório, da atenção farmacêutica, que é diferente, várias coisas. E aí, quando eu entrei na drogaria, eu já vi que tinha uma sala de injetáveis assim do lado, que era grande, que, sabe, eu bati o olho e falei, nossa, isso aqui vai dar um consultório farmacêutico legal. E aí, eu fui chegar para conversar com o dono, eu já bati o olho na drogaria, vi que era bem organizada, vi que o pessoal vivia uniformizado certinho, né? Então, eu já entrei para conversar com o dono, já com o pensamento de vou como se estivesse fazendo entrevista para gerente. Eu entrei como se estivesse fazendo uma entrevista para ser o gestor ali. Então, eu bati o olho na farmácia e falei assim, acho que eu posso ajudar em tal coisa, acho que eu posso fazer tal sim, tal. Beleza. Quando eu cheguei na drogaria, fui fazer entrevista com ele já tinha feito com 3 outras farmacêuticas, e aí ele conversou comigo, e aí eu citei isso, eu falei assim, olha, inclusive, eu acabei agora um curso, né, que eu fiz de consultório farmacêutico, de marketing farmacêutico, e eu estou aprimorando essa ideia do consultório. A minha ideia é abrir consultórios em drogarias. E aí ele falou assim, consultório? Eu falei, eu quero abrir consultório, e o consultório é assim, assim, funciona de tal forma, tal. Eu expliquei para ele. E ele ficou, assim, abismado, porque ele nunca tinha ouvido falar. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, inclusive, eu olhei aqui, a hora que eu cheguei aqui, eu dei uma olhada aqui na sua sala de injetáveis, e eu acho que cabe um consultório maravilhoso ali, porque a sala é grande, né? Dá para fazer um negócio muito bom ali. E aí ele falou assim, mas quanto que isso me custaria? Aí eu falei assim, olha, depende do que você tem. Eu consigo fazer um consultório com o mínimo possível. Eu trabalhei na drogaria que não tinha nada, né? Eu consigo fazer um consultório com o mínimo possível, porque a gente precisa de uma mesa, as cadeiras para os clientes sentarem, né? E para eu sentar também, precisa de um armáriozinho, precisa de uma pia. E aí, quando eu falei isso, ele falou assim, não, mas a minha sala de injetáveis tem isso.
A minha sala de jantar já tem a piazinha com um armáriozinho, né? Desses bem pequenininho mesmo, de canto. E tem a mesa lá dentro, né? Que às vezes a gente deixa o paciente lá, a gente vai anotar alguma coisa, já tinha uma mesa de escritório lá dentro. Aí eu falei, então seria muito rápido, assim. Eu tenho a minha marca portátil, eu tinha uma marca portátil que eu comprei no LX, se não me engano, foi R$300 a marca. Falei, eu tenho uma marca portátil, se você quiser eu trago ela. E eu tenho meu notebook. Então, tipo assim, eu posso trazer meu notebook, colocar minha marca lá dentro e trabalhar com isso. Então, todos os dias, né? Aí conversei com ele e tal, óbvio que no dia seguinte ele me ligou para falar que, né, para acertar as coisas e tal, e comecei a trabalhar lá. Então, todo dia eu levava o meu notebook. E aí, quando a gente conversou esse negócio do consultório, né? A gente já virou, eu virei para ele e falei assim: olha, tem uma coisa, né? A gente vai fazer consulta e todas as consultas são pagas. A gente não faz consulta sem pagar. A gente tem um preço que a gente cobra. E aí, a gente vai cobrar esse preço. Inclusive, a gente pode começar com um valor de 15, 20 reais, mais ou menos, porque essa drogaria ela ficava no pé, assim, de uma semi-favela. Não era uma favela, não chegava a ser favela, mas era um bairro bem humilde, assim, bem pobre. E aí eu ficava bem no pezinho ali. Ia muita gente do bairro ali. E aí eu falei com ele, a gente pode começar cobrando 15, 20 reais. Tem uma UPA bem de frente da drogaria, a gente pode divulgar isso. A pessoa fica esperando aquela fila daquela UPA ali no sol quente, né? Para o médico olhar na cara dela e passar uma dipirona. Então, eu acho que o pessoal aqui paga. E aí a gente começou a conversar. O pessoal chegava na drogaria e aí a gente falava, eu dava uma semi-consulta, né? Eu explicava bastante assim, as coisas, ajudava bastante a pessoa. Falava assim, inclusive, a gente está implantando a consulta farmacêutica, né? E a gente vai começar a fazer a consulta aqui, tá? Se você quiser vir, a gente vai ter um encaminhamento, né? Que é um encaminhamento direto para um médico especialista. A gente vai ter os testes rápidos, né? De glicose, de triglicérides e tal. E aí, só que a nossa consulta vai ser 20 reais, isso no início. E aí o pessoal começou a achar meio estranho, né? Que a gente ia cobrar, né, para uma consulta, achando estranho a gente ia cobrar para consulta. Só que aí eles começaram a perceber a vantagem que era eles pagarem para serem atendidos na hora que eles quisessem. Então, a gente começou a colocar isso na cabeça deles. Eu fazia uma consulta com eles no balcão, a gente não estava pronto ainda com o consultório, fazia essa consulta com eles no balcão, e aí tinha gente que me perguntava quanto que era, entende? Quanto que era. Aí eu falava, não, a gente tá cobrando agora não, a gente vai começar a cobrar daqui uns dias, tal. Aí eu explicava para eles o que era. Então, assim, o fato de eu ajudar as pessoas, elas já ficavam já esperando isso, né? Já sabiam que tinham que cobrar, né? Que eu tinha que cobrar alguma coisa. E aí nós começamos com isso. Eu conversei com o dono, eu falei com ele, olha, a gente vai fazer consulta. Como o material todo é da farmácia, né? Tudo é da farmácia, todos os testes, essas coisas todas, a gente cobra os 20 reais, tal, a gente cobra pela consulta, e aí a gente vai fazer metade, né, 50% meu, 50% da loja. Por que isso? Porque eu queria trazer a pessoa. Porque a loja, ela não ia viver só de consulta. Ela ia viver da consulta e dos medicamentos que eu vendia na consulta. Não a consulta em si, né? Eu explicava a pessoa o que ela precisava tomar. E aí ela saía, ela não era obrigada a comprar, mas acabava ela comprava na drogaria, porque ela sentia aquele sentimento de reciprocidade, né? Já que eu ajudei ela ia comprar na drogaria. E estava perto também, a gente, a pessoa não ia sair dali para comprar outro lugar. Então, a drogaria ganharia com isso, né? Eu fazia as indicações, não só indicação de medicamentos, fazia indicação de cosméticos, né? De não farmacológicos, né? Também. Então, começamos com isso. Quando eu saí de lá, né? E eu só saí de lá por uma besteira, inclusive, eu falo besteira hoje, né? Mas na época não era. Eu tava lá, a gente cobrava em torno de R$90 a consulta. Gente, R$90 a consulta. E o povo ia, assim, adoidado fazer consulta com a gente. Por quê? A consulta, a gente aferia a pressão, a gente auscultava, né, pulmão para ver como é que tava, olhava a garganta, coisa que esses trem que o povo antigamente fazia, né? Fazia o teste de glicose, fazia o teste de colesterol, né? Tem uma maquininha que faz igualzinho o teste de glicose. Se a pessoa quisesse fazer um teste rápido, por exemplo, influenza, né, febre amarela, a gente tinha, óbvio, que pagava a parte, né? Mas tinha lá também. Todos esses testes rápidos que vocês imaginarem tinha. De dengue, se não me engano, tem um que como é que fala?
não sei se é HPV, HIV, acho que é de HIV, que a gente vende a caixinha, né? E a pessoa ia lá comprar, por exemplo, e me perguntava como é que usava. Eu ia lá dentro com ela, com a consulta, e explicava para ela como é que fazia. Então, esse tipo de coisa foi o que me rendeu muito dinheiro, né? Inclusive porque eu estava fazendo o que eu gostava, que era atendendo paciente. Então, eu tinha ali a consulta, mesmo que eu recebesse R$ 45 por consulta, mas era R$ 45. Eu recebia R$ 45 por consulta mais o meu piso. Entende por que a gente pode muito bem melhorar a nossa renda? E aí, quando eu estava trabalhando lá, surgiu a oportunidade para mim de eu montar minha drogaria, né? Montar não, comprar minha drogaria. Eu não tinha, né, dinheiro assim na época, mas eu sempre tive uma tia que é quase minha mãe, né? E o sonho dela sempre foi me ver com drogaria. Peguei, vi que a oportunidade era muito boa, porque era uma drogaria num bairro nobre. Então eu falei, gente, se eu comprasse drogaria nesse bairro nobre, eu vou conseguir montar meu consultório, vou conseguir cobrar pelas consultas, né? Então vai ficar legal. Só que aí a gente foi com tanta sede ao pote que a gente fez um negócio muito na amizade, sabe? E aí minha tia entrou com um valor, né? Eu também, com o que eu tinha, com o tempo que eu tinha. A Helena, que é a mais nova, estava com 2 anos. E, né, isso com 6, 7 meses, acabaram tomando da gente, né? Então, assim, eu melhorei toda a drogaria, eu fiz layout todo de novo, tava tudo sensacional, assim, né? Tô aqui, quem quiser eu mostro, eu tenho fotos, né, do antes e depois, como é que era antes, mais ou menos, né, como é que era antes, eu já tinha mexido um pouco, e como é que eu deixei depois, a drogaria limpinha, branquinha, toda, a drogaria parece drogaria popular, sabe? E por ser uma drogaria de bairro nobre, ela tinha que ser diferente. Então, eu mudei todo o layout dela, todo o marketing dela. Eu fiz um panfletinho para a reinauguração, sabe? Foi assim, eu consegui testar várias coisas, mesmo sendo só 7 meses de drogaria. E aí, como eu perdi isso, né? Eu fiquei totalmente sem chão, porque eu estava num lugar que até então seria meu porto seguro, seria meu lugar ali, né? Eu perdi o lugar e o valor que eu tinha investido, né? Porque a gente não viu uma cláusulazinha no contrato. Por isso que eu falo isso com vocês. Leiam as coisas e levem para um especialista ler também. Um especialista que gosta de vocês, tá, gente? Deu uma confusão e questão de CNPJ. Eu sei que foi um trem que eu não desejo para ninguém. Só que, igual eu falei com vocês, eu sou do tipo que olha o copo sempre meio cheio, né? Eu sempre olho o copo pela metade e falo, não, tá meio cheio. Por que isso? Porque eu sempre consigo tirar coisas boas das coisas. O que eu tirei desses meses que eu fiquei em drogaria? A minha mentoria para farmacêuticos, minha consultoria de marketing, tudo isso tá lá dentro. Meu curso de marketing, meu curso de campanhas, tudo eu testei lá dentro e vi que funcionava. Então, eu hoje trabalho com várias coisas que eu consegui testar na minha drogaria. E aí, assim, quando eu montei a minha drogaria, eu fui montar o meu consultório, né? E aí entrei em contato com vigilância e tal, e resolvi tudo que eu tinha que resolver. O meu consultório estava quase pronto quando eu perdi a drogaria, né? Quando eu perdi a drogaria, eu falei, pronto, agora lascou, porque até então eu achei que eu tivesse que pagar minha tia depois falou que eu precisava pagar ela. Então, assim, eu precisava pagar minha tia, eu estava conversando que eu precisava pagar minha tia, e eu estava sem dinheiro e eu tinha 2 filhos para criar, né? E meu marido já trabalhando, né, na empresa dele e tal. E aí, eu indo na empresa do meu marido, né, comecei a trabalhar com uma outra coisa, que é o certificado digital. Vocês vão precisar, inclusive, para isso judicial. Eu comecei a trabalhar fazendo certificado digital. E aí, fazendo o certificado digital, na empresa do meu marido, né, num lugarzinho, numa sala específica, eu começava a fazer isso. E aí eu comentei com um médico que foi lá, que eu trabalhava com essas coisas, que eu prescrevia suplemento, eu já tive consultório em drogaria, né? Falando essas coisas, ele falou assim aqui, eu sou dono dessa clínica aqui. Tinha uma clínica bem na frente. Eu sou dono dessa clínica aqui. Depois vai lá pra gente conversar. Beleza. Aí eu pensei, gente, o que eu vou conversar com esse moço? Eu preciso montar meu consultório, só que eu não tenho dinheiro para alugar. Eu preciso montar meu consultório, mas eu não tenho dinheiro para nada. Não tenho dinheiro para nada. Aí, isso foi, tipo, uma semana, mais ou menos. Eu peguei e fui lá, só que eu fui, tipo assim, numa quinta-feira, e ele só ia lá na quarta-feira, que ele é de Belo Horizonte. Ele só ia lá na quarta-feira, eu fui numa quinta-feira, conversei com a recepcionista, cheguei lá e falei assim aqui, moça, eu preciso... eu sou farmacêutica, eu trabalho com suplementos, eu já tinha um conhecimento muito grande de suplemento, trabalho com suplementos, com emagrecimento, essas coisas todas. E eu queria saber como é que funciona aqui, né? Porque eu me interessei muito em abrir um consultório aqui. Como é que funciona aqui a clínica? Falou, não, você vem aqui na quarta-feira conversar com o médico que é dono, para lá, não sei o que e tal.
Mas aqui normalmente funciona assim, a gente já teve nutricionista, já teve bioquímico, né, que fazia os negócios dos exames e tal. Tem um laboratório que já é daqui da própria clínica, que a gente manda fazer os exames, é mais barato do que a região, não sei o que, tá, beleza. E aí, ela falou que o médico chegava lá na quarta-feira, eu corri e fiz um portfólio. Peguei tudo que eu sabia de coisa assim que eu fazia, eu não tinha resultados palpáveis, né? Era a minha palavra falar que meu pai não tomava remédio de pressão mais porque eu tratei ele com ômega 3, né? Minha mãe que não sentia dores mais da artrose porque ela foi tratada com suplemento, minha tia que tem fibromialgia e não sente dor porque ela toma remédio, então toma suplemento, né? Então era esse tipo de coisa. Só que aí o que eu fiz? Eu peguei um portfólio e comecei a colocar os meus serviços. Então, por exemplo, eu colocava lá, né, que eu tenho conhecimento e habilidade em tratar dores, por exemplo. E aí eu fiz um portfólio bonitinho, falando um pouquinho de cada dor, entende? Colocando um pouquinho de cada dor, o que eu usaria em cada dor ali. Fiz um portfólio lindo, imprimi em folhas caríssimas, coloquei numa pasta caríssima. E quando eu cheguei lá, que eu fui entregar para o médico, ele abriu a pasta, pegou meu currículo e falou assim. Aí eu falei: esse aqui é meu portfólio, inclusive, então você dar uma olhada. Aí ele olhou meu currículo e falou assim: não, nem precisa. Pelos cursos que você tem aqui, eu confio em você. Aí eu falei: caramba, né? Gastei à toa no meu portfólio. E aí, quando esse médico conversou comigo, ele falou comigo assim. Aí eu falei com ele. Eu falei: olha, então tá, eu quero muito trabalhar aqui, eu quero muito fazer, né? Ajudar, inclusive, se puder, se precisar, na clínica, questão de marketing, essas coisas. Só que eu não tenho condições de pagar aluguel. Eu não tenho condições de pagar aluguel. Expliquei para ele o que tinha acontecido, né? Por que eu não tinha condições de pagar aluguel. Se a gente poderia trabalhar por comissão. Virei para ele e falei assim: olha, a gente pode trabalhar por comissão, né? Eu faço a consulta, eu faço a parte, né, de trazer o meu cliente, de conversar com ele, eu faço a consulta, e aí vocês ficam com 30%. E aí eu falei com ele assim: olha, e eu garanti para ele, por quê? Por que as pessoas não fazem isso hoje? Né? Por que eu não pego um profissional e coloco ele para receber comissão? Porque a pessoa fica esperando o cliente chegar. A pessoa fica esperando acontecer. E eu confirmei para ele que eu não ia esperar. Eu confirmei para ele, eu dei toda a segurança para ele que eu iria trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, eu gostava de ganhar dinheiro. Então, ele falou assim: não, tudo bem, né? Vamos testar assim, então. Né? Então, que ficou até ano passado, que foi quando eu saí de lá. E aí, eu conversando isso com ele, ele pegou e falou com a recepcionista: ó, essa moça aqui vai trabalhar com a gente agora, apresenta para ela as salas para ver qual que ela escolhe ficar. E aí, a recepcionista foi me mostrar as salas, né? E aí, por que eu falo que eu não gastei nada? Porque realmente eu não gastei nada. Como eu fui para uma clínica, como eu fui abrir o consultório em uma clínica, a própria clínica já tinha salas, né? Então já tinha sala que tinha a mesa, que tinha uma maca, inclusive eu peguei a minha maca e coloquei lá, né? Já tinha a mesinha, já tinha um arquivo para colocar os prontuários dos pacientes, né? Já tinha o que precisa para começar, gente. O consultório você começa assim: é uma mesa, 2 cadeiras para o cliente, normalmente o cliente vem com acompanhante, a sua cadeira, um lugar para prontuário e uma maca, no máximo. A maca é só para dar um conforto, porque eu quase não utilizava a maca. Eu fazia tanta consulta conversando com o pessoal que eu quase não utilizei a maca, entende? Então, assim, é isso que você tem para abrir o consultório, você não precisa de mais nada. Quando acabou, né, eu tinha balanço de bioimpedância, eu tinha dipômetro, eu tinha várias fitas métricas estranhas, diferentes, que faziam os negócios diferentes. Eu tinha várias coisas para medição, eu tinha aparelho de massagem, eu tinha alta frequência, eu tinha um monte de aparelhos depois, quando eu finalizei agora. Mas, quando eu comecei, não era assim. Por quê? Eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei com o que eu tinha para fazer. E minha consulta durava 2 horas. A pessoa pagava R$90 na minha consulta, né? Começou com R$90, acabei com 250, tá? A pessoa pagava R$90 na minha consulta e ela tinha 2 horas de consulta comigo. Ela tinha 2 horas de conversa comigo que eu explicava para ela tudo, até o estresse oxidativo eu explicava para o meu paciente. Então, eu comecei com o meu consultório sem ter nenhum custo. Até o custo de prontuário eu não tive, porque a própria clínica já tinha o prontuário e a ficha de anamnese. Então, assim, vocês terem ideia como é que é, entende? Para você abrir um consultório hoje, não gasta muito, tá? Gasta sim, né? Que é questão de burocracia, né? Alvará, essas coisas todas. Mas se você for abrir uma clínica, você não gasta. Se você quiser, você não gasta. Se você quiser, você não tem custo nenhum, entende?
Então que eu estava lá, eu escolhi a sala que eu queria ficar, que era menorzinha, porque eu não tinha nada, e eu saí de lá já na sala grande, né? Porque a sala grande eu tive que colocar mais coisas no consultório. Tinha mais coisas para fazer, né? Eu tinha mais, sei lá, especialidades, podemos dizer assim, mais habilidades. Então, é devagar, entendeu? É um pouquinho, assim. A gente começa... É aquela frase lá eu esqueço o nome dele, né? Tem um cara que fala essas frases direto aí, é o fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem, né? Para você conseguir uma condição melhor, para você fazer melhor ainda. É tipo isso, entendeu? Então, assim, eu comecei com o que eu tinha, com o tempo que eu tinha, com o que eu tinha para usar, com o dinheiro que eu tinha, né? O que eu tinha que eu podia usar de condição que eu tinha. Eu usei aquela condição para melhorar a minha condição e fazer melhor, entende? Então, isso quando a gente não tem medo de arriscar nas coisas, quando a gente não tem medo de aproveitar a oportunidade, a gente faz exatamente isso. Tá? A gente usa as coisas, nossas ideias, igual eu, por exemplo. Qual era a chance de eu chegar num lugar que que ninguém me conhece, igual aqui na cidade do meu marido, quando eu decidi trabalhar aqui, que foi com o consultório, o primeiro lugar que eu trabalhei foi com o meu consultório. Ninguém me conhecia aqui, porque eu sempre trabalhei em Belo Horizonte, sempre trabalhei em Betim, eu nunca tinha trabalhado aqui na cidade, então ninguém me conhecia. Todo mundo aqui conhece meu marido, conhece meus sogros, mas ninguém me conhece. Como que eu cheguei nisso, né? Inclusive a Pri acabou de perguntar, eu vou falar, viu, Pri? Então, assim, como que eu consegui fazer isso, né? Como que eu consegui chegar nessas pessoas sem que ninguém me conhecesse? Porque eu tive coragem de ir, né? Eu cheguei na clínica que cobrava aluguel de sala e sugeri para eles que fosse comissão, entende? Ah, mas ali você trabalha com aluguel. Você já perguntou se você pode chegar lá e trabalhar com comissão? Ah, não, porque eles vão falar que não. E aí, dói isso em você? Entendeu? Vai te matar se a pessoa falar que não? Entende? Então, a gente tem que parar de perder esse medo dessas coisas. Né? A famosa frase do não eu já tenho, gente, o não você já tem. O não é você não fazer, entende? É você não ir atrás, é você não tentar fazer uma coisa que talvez poderia dar certo com a chance. 50%, ótimo. A chance de dar certo é 50%, ótimo. Depende só de você, então, entendeu? Então, a parte de aproveitar a oportunidade é muito importante, principalmente para quem já tem esse propósitozinho de sair do lugar, né? Sair da zona de conforto. Eu falo muito que eu coloquei hoje eu tenho 2 propósitos na minha vida, né? O primeiro propósito, que é ficar com a minha família. Então, assim, qualquer coisa que eu faça hoje, eu tenho como base ficar com a minha família. Por exemplo, eu amo drogaria. Eu amo trabalhar em drogaria. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu gosto. Toda vez que eu passo na frente da drogaria, não dá um frio na barriga de vontade de trabalhar em drogaria. Eu amo drogaria, de verdade. Só que o meu propósito, qual é o meu principal propósito? Ficar com as minhas filhas. Eu vou conseguir trabalhar na drogaria e ficar com as minhas filhas? Não. Então, não funciona para mim. Entendeu? Eu amo esse tipo de coisa, mas vai funcionar para mim? Então, pronto, não vai. Esse é o meu propósito, entende? Eu amo fazer churrasco no final de semana. Tá, mas meu propósito é comprar um carro no final do ano. Você fazendo churrasco todo final de semana, gastando R$100 pro final de semana, R$400 no final do mês. Você pegar esses R$400 e juntar, você não aguenta comprar um carro no final do ano? Então, por que você não tira isso daqui para conseguir o seu propósito? Entende? Ah, e porque eu trabalho muito, eu preciso do meu lazer. Então tá, propósito é propósito. Entendeu? Ninguém faz as coisas hoje pensando em renúncia. E o sucesso, ele só vem com renúncia. Gente, eu falei com vocês na primeira aula. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a pensar dessa forma foi ver como que os grandões pensavam. Como que um Elon Musk da vida pensa, como que um Zuckerberg da vida pensa, como que o Steve Jobs pensou quando ele foi mexer na Apple, entende? Como que as pessoas pensam e viram esse sucesso todo. Como que o Zuckerberg chegou no sucesso do Facebook? Ele fez o Facebook e funcionou? Não, ele fez 42 outros aplicativos e não funcionou. Os outros 42, ele nem para frente foi. O pessoal ri da cara dele. No 43, ele acertou o Facebook. E ele ficou 5 anos com o Facebook só na faculdade. Era só a faculdade que usava o Facebook. Ou seja, ele não era bilionário, entende? Ele foi virar bilionário agora nos últimos anos. Então, o que faz uma pessoa não desistir? O propósito dela. Qual era o propósito do Zuckerberg? Ficar bilionário. Pronto. Como é que ele ia ficar bilionário? Com um aplicativo que fosse totalmente diferente, igual ele fez com o Facebook.
que era um Orkut da vida, só que muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Então, isso é o que faz as pessoas serem diferentes. Entende? O Steve Jobs, por exemplo, quando ele chegou com a Apple, já tinha as outras. Já não tinha Samsung, já tinha Motorola, já tinha Nokia, já tinha todas essas coisas aí, né? Que já tava. Não sei se vocês lembram, existia a Sony Ericsson, né? Que era. Eu lembro que meu pai tinha um celular da Sony Ericsson, que a gente adorava ele. A Sony Ericsson, na época, era mais foda, assim, era o mais legal de todos. E mesmo assim, não tá aí hoje, né? Qual que era a empresa de filmes, de coisa de fotografia, igual eu falei da Kodak na segunda-feira, né? Super conceituada no mercado, todo mundo utilizava os serviços dela, ela teve uma super ideia e não foi para frente. Por que não foi para frente? Porque ela deu a ideia, entendeu? Ela simplesmente falou assim, ó, não, isso aí não vai funcionar, não, deixa os outros fazerem. Pronto, viu as pessoas usarem a vida dela como base, né? E ela foi espectadora do sucesso dela, ou seja, ela não foi protagonista do sucesso dela. Ela viu a máquina digital subir, ela viu a máquina digital ser um sucessão e não foi ela que fez sucesso, foi as outras empresas. Por quê? Porque ela simplesmente ignorou aquela ideia. Ela teve a ideia e falou assim, gente, qual é o doido que vai deixar de imprimir foto, de ter as fotos à mão em casa para ter um cartãozinho de memória? Só todo mundo, né? Só todo mundo queria economizar espaço, teve câmera digital. Então, quando eu falo com vocês isso, questão de oportunidade, aproveita a oportunidade, tá? Aproveitem mesmo. Eu falo por todos os cantos, tá? Não está trabalhando, arrume uma coisa amanhã para você trabalhar e ganhar dinheiro. Não fique esperando te chamarem para uma entrevista, tá? Tá trabalhando na drogaria? Tá ruim? Conversa com quem tá ruim. Resolva o que está ruim. Ah, não resolveu? Sai de lá. Você tem outras milhões de possibilidades de você sair do seu lugar. Já pensaram nisso? Às vezes vocês são mandados embora, né, da drogaria de vocês, que vocês achavam que ia trabalhar lá pro resto da vida. O que vocês vão fazer? Vocês vão chorar pro resto da vida? Não vão. Vocês vão ter que caçar outra coisa. Vai ter que fazer outra coisa. Entende? Eu não lembro qual que foi, não sei se foi o Steve Jobs ou se foi o... Teve um que foi... Acho que foi o Steve Jobs mesmo, né? Que foi demitido da própria empresa. Ele era sócio, se não me engano. Foi demitido da própria empresa. Ele ajudou a empresa a chegar nos milhões e aí, tipo, tiraram ele. Entende? Tipo assim, e aí ele foi lá e fez sucesso de novo. Por quê? Porque ele já sabia o caminho. Ele sabia como é que ele fazia aquilo, entende? Então, assim, eu sei que eu tô falando muita coisa de coach para vocês, né? Tô sendo um coach aqui para vocês, tô sendo uma mentora para vocês, mas é porque esse tipo de coisa, gente, é o que move a cabeça da gente, tá? Ui, já que eu falei muito, agora deixa eu ver as perguntas de vocês. Valmir. Valmir é meu aluno. Viu, gente? Valmir é meu aluno, tá? Eu tô vendo as meninas aqui que também já entraram para a fraternidade. A Pri também já falou, a Tati também. Eu vou ler o do Valmir aqui, peraí. Você que é a vigilância sanitária aqui, me informaram que eu não poderia abrir consultório farmacêutico sem ter pós-graduação em farmácia clínica. Da Gueia mesma falou que eu não podia e queria me passar a RDC que fala sobre isso. Estou até agora esperando, mas ela deixou claro que eu não poderia prestar serviços em um consultório. Bom, Valmir, é o seguinte. A não ser que o seu CRF aí, do seu estado, coloque isso em lei, você não precisa de pós, tá? E segundo, tem várias vigilâncias que elas simplesmente falam as coisas e não entendem as coisas. Então, vamos lá. A vigilância de Betim, por exemplo, quando eu falei de consultório farmacêutico, a vigilância chegou e falou assim, não, você não pode abrir um consultório em drogaria. Aí eu falei assim, como assim que eu não posso abrir o consultório? Já abri em Belo Horizonte, já abri em Contagem, como que eu não posso abrir em Betim? Aí a moça, não, porque a lei não sei o que tal, fala que não pode ter consultório em drogaria. Tá, primeiro, essa lei tal, que fala isso, se não me engano, é uma lei muito famosa, que a gente estuda muito, inclusive, eu esqueci qual que é uma lei do SUS, não sei, um negócio assim, não sei qual que é não, eu lembro qual que é não, eu sei que é uma lei, se não me engano é 4040, não lembro não. Essa lei é de 1980, né? E aí fala nessa lei que o médico não pode ter negócio com drogaria, né? Tipo convênio com drogaria, não pode falar em qual drogaria o paciente tem que comprar, né? Meio óbvio isso. E não pode ter consultório em drogaria. Só que eles não especificam consultório médico. Por quê? Porque na época só tinha consultório. Só tinha consultório médico, né? Eles não especificam isso. E óbvio que ninguém abriu um consultório odontológico em drogaria, né? Ninguém abriu um consultório de fisioterapia em drogaria. Mas tudo bem. E aí, com a nova lei do consultório farmacêutico, o próprio CRF fala
que dentro das drogarias podem ter consultório. Só que aí tem essa lei lá de 1980 que fala que não pode. E eu conversando com a vigilância, falei, moça, mas presta atenção, é um consultório farmacêutico. Eu sou farmacêutica, eu já faço isso aqui do lado de fora, eu só vou fazer do lado de dentro, mais arrumado, mais organizado e tal. Aí a moça virou e falou assim, não, você não pode abrir consultório de drogaria. Aí, beleza, depois de tanto ligar para ela, de tanto encher o saco, ela virou para mim e falou assim, você não pode utilizar o nome consultório. Você não pode utilizar o nome consultório farmacêutico. Aí eu peguei a chavinha, falei, não pode usar o nome consultório farmacêutico. Peguei, liguei de novo, falei, moça, o problema é o nome, né, consultório. O problema é eu colocar o nome, se eu colocar atendimento farmacêutico, atenção farmacêutica, né, sei lá, local de farmacêutico, qualquer coisa assim, pode. Aí ela falou assim, ó, você não pode colocar o nome consultório farmacêutico, né? Tipo assim, não queria confirmar, falar que não falou, né? Não dá o braço torcer. Então, quando eu conversei isso com elas, né, que elas falaram isso é de Betinho, de Belo Horizonte, não tinha falado nada comigo, inclusive eu ia abrir consultório, tinha a placa de consultório, eles viram no projeto, né, quando eu fui levar para eles aprovarem um projeto, eles aprovaram o projeto. Então, assim, se você faz um projeto de consultório, leva na vigilância, eles autorizam, leva no CRF, não tem que levar no CRF não, você tem que pedir autorização do CRF só no CNAE, você tem que colocar no CNAE lá do CNPJ. E o CRF foi lá, fez a vistoria, viu que o consultório está certinho do que eles pedem, com os requisitos mínimos, viu que você está na drogaria, e tudo isso, não tem quem te barre, entende? Se você foi na vigilância, a vigilância aprovou o projeto, acabou. O negócio é que as pessoas vão ficar com esse negócio na cabeça, entende? O que você tem que fazer? Coloque esse consultório farmacêutico como um outro nome, entende? Faz uma sala de injetáveis, obviamente não vai ser o nome disso, coloca a sala de injetáveis, coloca atendimento farmacêutico, placa mesmo, atendimento farmacêutico, adesivo enorme, pregado lá por ver, lá de fora da drogaria, atendimento farmacêutico, entende? E faça o consultório lá dentro. Converse com as pessoas que lá dentro vai ter consulta e fale o que vai ter na consulta, fale o que você vai trabalhar lá dentro. A pessoa veio para aplicar uma injeção, não tem problema, vai lá dentro, né? Faz bonitinho lá o negócio de serviço farmacêutico, preencha tudo isso, justamente para você ter dados, inclusive, né, da pessoa. Então, assim, é difícil demais a gente bater de frente com essas coisas, e a gente precisa aprender a desvencilhar disso. Infelizmente, né, hoje, com as leis que a gente tem, que são leis totalmente falhas, a gente tem que arrumar o jeitinho, sim, de ajeitar esse tipo de coisa, entendeu? Porque, nesse caso, por exemplo, a lei é de 80, gente, 1980. Olha o tanto de coisa que já atualizou de lá para cá, entendeu? E até hoje é a mesma coisa, é a mesma lei que a gente usa. Então, assim, em relação a isso, vai ser difícil a gente conseguir fazer do jeito simples, do jeito fácil, vai ser complicado a gente fazer isso. Então, tente organizar isso, entende? Coloque informações como atendimento farmacêutico, faça alguma coisa que seja diferente. Já que eles estão implicando que é consultório, né? Não coloque consultório, então, entende? Coloque atendimento farmacêutico. Porque pelo CRF, a gente não é obrigado a ter posse, tá? A gente não é obrigado a ter posse. Inclusive, eu perguntei ao próprio CRF isso. Então, você mande para o CRF, por exemplo, mande para o CRF falando que você tem conhecimentos em habilidade e habilidades clínicas, que você já faz indicação farmacêutica, que você está fazendo drogaria há tantos anos, que você é farmacêutico da sua drogaria, e pergunta para eles, mesmo assim eu preciso ter uma pós para ter um consultório na minha drogaria, entendeu? Porque se for o seu CRF do seu estado, e falasse, não, é obrigatório ter pós, então aí já é outra coisa, entende? Aí você não abre um consultório, você abre um atendimento farmacêutico. Entendeu? Eu sei que é complicado isso, mas é assim que a gente começa a desvencilhar dessas coisas, tá? Tati, eu comecei como suplementação em dor, tá? Eu comecei aqui, quando eu comecei o consultório, eu comecei com a suplementação em dor. Eu falava que eu era especialista em dor, né? Eu não falava que era especialista em suplementação, eu era especialista em dores. E, obviamente, que eu estudei, né, as dores, o estresse oxidativo, várias dessas coisas, né? E entendi, a maioria das dores era excesso de estresse oxidativo, então eu percebi que seria a forma mais fácil de começar a trabalhar com isso, entendeu? É muito legal. Não, Cleison, não tenho aula ensinando a usar adipômetro, tá? Não tenho aula, não. Porque eu não trabalho com emagrecimento, né? Eu trabalhei, mas não foi sempre, não. Deixa eu ver se tem bastante comentário aqui, esqueci.
Cris, não tem aula de suplementação para fibromialgia especificamente, tá? Fibromialgia, como é uma coisa que a gente não consegue destacar, né? Não tem especificamente para isso, tá bom? Mas, assistindo às aulas, vocês vão entender em relação ao estresse oxidativo que basicamente a gente usa as mesmas coisas, entende? Óbvio que a fibromialgia depende do grau que está, né? A gente usa uma coisa maior, mas a gente consegue tratar, né, basicamente com antioxidantes, entendeu? Óbvio que tem que dar uma repassada, né, com o paciente para saber como é que é, onde ele sente mais dores. Às vezes nem é fibromialgia, às vezes é esclerose, a pessoa não sabe. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa analisar, tá? Pati. Saber como fazer. Então, cidade pequena, a gente tem esse problema porque é cidade pequena, né? Cidade pequena já é ruim por isso. Mas a gente sempre vê o pessoal tendo muito sucesso com as coisas de cidade pequena. Por quê? O negócio de cidade pequena é você ficar totalmente focado na pessoa, tá? Igual eu falo de drogaria, por exemplo. Um exemplo, para quem tem drogaria aqui, é igual o Valmir, por exemplo, que tem drogaria, uma das coisas que eu anotei, assim, que se eu abrisse a minha drogaria, eu faria, é a primeira pós-venda, né? Que é o ligar para as pessoas. E o segundo é a atenção domiciliar. O que eu faria hoje se eu fosse abrir o meu consultório na minha cidade, né? Ou se eu fosse abrir a minha drogaria aqui no meu bairro, por exemplo? Eu prepararia uma espécie de formulário, né? A minha ideia inicial, inclusive, era essa, que fazer a drogaria aqui no bairro. Você prepara um formuláriozinho que você pergunta as principais queixas da pessoa, né? O que você pode. Porque você vai chegar como sei lá, um especialista em dores, um especialista em alguma coisa, né? E aí você vai trabalhar essa parte do contato. Você vai bater de casa em casa. Óbvio que você vai começar no raio da sua drogaria e expandir esse raio máximo que você conseguir. Então, por exemplo, aqui no meu bairro, onde eu ia abrir a drogaria, eu ia visitar as 10 ruas acima dela, as 10 ruas abaixo dela e as 10 ruas de lado, entende? Eu ia fazer uma espécie de raio da drogaria e eu ia visitar essas casas, todas as casas. Aí ia ficar 2 semanas fazendo isso, 1 mês fazendo isso, não sei. Eu ia visitar as casas, ia perguntar o que aquela pessoa tinha que ela precisasse de alguma coisa, já me apresentando, vestido de branco, né? Me apresentando, falando que eu ia abrir meu consultório, eu vou abrir minha drogaria, para atender melhor a população do bairro, a população da cidade, obviamente, né? E aí, se você já avisa o que vai ter no consultório, bem assim, rapidinho, é 5 minutos, não pode tomar o tempo da pessoa, senão fica chato, tá? É 5 minutos. E aí nós vamos abrir o consultório vai falar sobre isso. Eu sou especialista em tal coisa, por exemplo, suplementos, e a gente trabalha com suplementos justamente para diminuir, né, com o tempo, a pessoa diminuir o tanto de remédio que toma. Então, para quando chegar lá na terceira idade, a pessoa não ficar tomando 500 remédios de uma vez. Então, se apresente para elas, né? E eu vou falar uma outra coisa que eu fiz também, tá? Mas se apresente para elas, faça esse formuláriozinho de uma forma que você consiga entender, porque só quem é da cidade vai saber, né? Qual que são as principais queixas, por exemplo. Converse com as pessoas, né? Que você pode conversar e que as pessoas possam espalhar essa notícia de uma forma legal, né? Tente procurar como é que fala? Rádio local, ou jornaizinhos locais, ou Instagrams que são mais badalados, entende? Tente conversar com influenciadores, se tem aí na sua cidade, conversa com eles, né? Ou os mais seguidos, né? Que são mais famosinhos. Tente oferecer alguns serviços, tá? Esse tipo de coisa. Porque não tem como a gente começar uma coisa sem um boca a boca. E o boca a boca é o melhor marketing que tem. Entendeu? Então, era o que eu faria, por exemplo, em cidade pequena, se eu morasse em cidade pequena ainda, né? Eu faria aqui no meu bairro, no caso. Valmir, eu acho que a palavra é consultório. O problema, eu acho que é isso mesmo, tá? Não, eu não fiz pós, Tati. Eu não fiz pós-suplementação, tá? Eu falo que eu sou especialista em suplementação para as pessoas entenderem. Eu sou especialista em estresse oxidativo. E como eu me tornei especialista numa coisa que não tem pós, né? Pois é. Como eu falei com vocês, eu não acho que vale a pena a gente fazer pós, mestrado, doutorado, se a gente não for para a área da educação, né? Então, a não ser que você queira dar aula em faculdade, eu não acho que compense uma pós, um mestrado, um doutorado. Por quê?
Quando eu fui procurar pós em suplementação, eu achava suplementação e fitoterapia, né? Eu falo fitoterápicos. Suplementação e fitoterapia. Só que quando você olhava a grade, a fitoterapia era enorme, a suplementação era só um tiquinho. Por quê? As pessoas aqui no Brasil, elas não estão acostumadas com suplementação otimizada. Porque o relatório da Anvisa, porque a RDA da Anvisa fala que a gente tem que usar uma dosagem minúscula de suplementos. Entende? Amanhã só entender isso, amanhã é aula de suplemento, tá? Então, quando eu só achei isso quando eu comecei a pesquisar em médicos. Quando eu comecei a pesquisar com médicos, pesquisar com nutrólogos, né, que dominavam essa parte, que fizeram cursos nos Estados Unidos, que fizeram várias coisas, tá? E aí eu comecei a estudar esses artigos que esses médicos indicavam. Quando eu comecei a pesquisar esses artigos, eu comecei a notar um padrão nesses artigos e comecei a procurar por eles. Então, eu estudo há 6 anos, pelo menos 3 artigos científicos por dia, tá? Tem 6 anos que eu faço isso. Pelo menos leio esses artigos. E quando que eu entendi que eu era especialista em estresse oxidativo? A partir do momento que eu comecei a estudar, e tudo que eu lia, eu já tinha visto em algum lugar. Eu já sabia daquilo, eu já tinha aquela informação de algum lugar. Entende? Então, por isso que eu me considero especialista. Não falo que eu sou especialista porque eu conheço tudo sobre o assunto, não é isso. Mas eu conheço, sei lá, 80% do que eu acho que é, né? Do que eu entendi que é. Então, assim, eu estudo até hoje, inclusive, porque eu pesquiso os artigos científicos, pesquiso relatos médicos, porque para mim hoje, que já entendo dessas coisas, né? Entendo desse tipo de coisa, eu acho que o relato médico ele vale muito mais que a comprovação científica, tá? Você pegar ali um ômega 3 e levar numa indústria, e a indústria testar e falar assim, mas esse daqui, se for aplicado no coração, não resolve, não. E se eu pegar um médico que usou ômega 3 em 5.000 pacientes, os 5.000 pacientes melhoraram. Isso não é um relato, entendeu? Então, isso para mim vale muito mais do que uma indústria falar que funciona, que não funciona, tá? Como assim os testes? Como assim os testes? Não entendi. Repete, reformula a pergunta aí. Deixa eu explicar aqui a da Priscila. Não esqueci da Priscila, vou explicar como é que eu atraí os clientes, tá? Tá. Como é que eu testei? Bom, primeiro comigo, né? Primeiro comigo. Primeiro eu testei comigo, depois eu testei com meu pai, depois eu testei com a minha mãe, depois com a minha tia, depois com meu marido. Fui testando com as pessoas. Assim, o que eu levo como base? Eu ia falar isso amanhã, eu falo amanhã de novo, tá? Que eu fiz, que eu tirei como base? Primeiro, relatos médicos, né? Comecei a testar os relatos médicos. Só que aí, eu estudava com alguns médicos, e como que eu adquiri confiança nesses médicos, né? Como é que eu adquiro confiança num médico novo, por exemplo? Ele fala uma coisa, vamos supor, quando eu aprendi sobre colesterol, né? Colesterol não faz mal, nenhum tipo de colesterol faz mal, não existe colesterol que faz mal, tá? Então tá, beleza. E aí você fala assim, não, mas nem o LDL? Não, nem o LDL. E aí, eu perguntei, aí eu falei, mas como assim, gente? Como assim? Não faz mal. Eu estudei que faz mal, né? Eu vi que faz mal. E aí, um médico desse que eu estava estudando falou assim, segundo o artigo tal de não sei onde, que eu não lembro mais, né? Óbvio. Segundo o artigo tal de não sei onde, o colesterol, ele é o bombeiro que chegou para apagar o fogo, e aí a polícia chegou e falou que o bombeiro é responsável pelo fogo, porque o bombeiro está ali. É como se fosse assim. O colesterol, ele chega para apagar o incêndio, porque ele é anti-inflamatório, ele chega para diminuir a inflamação, e a hora que você tira aquela placa de ateroma ali para fazer o teste, era o colesterol que estava ali. Só que não era só o colesterol, entende? Amanhã eu explico direitinho do colesterol, tá? Mas a ideia é o seguinte, quando eu vi o médico falando disso, né, do artigo tal, aí eu peguei e pesquisei o artigo tal. Fui lá, pesquisei, achei esse artigo e li o artigo. Estava lá comprovando o que o médico falou. Aí, quando foi depois, ele falou uma outra coisa. Segundo o artigo tal de não sei onde, fala assim, assim, assim. Procurei e estava lá o artigo tal de não sei onde, falando assim, assim. E não só esse artigo tal. Tinha um monte de artigo falando a mesma coisa. A diferença é que a gente aqui no Brasil, quando a gente pesquisa uma coisa, a gente não sabe pesquisar artigo direito. Então, o Google entrega os mais pagos, os que mais geram lucro para ele, que são aqueles primeiros lá que a gente pesquisa, né? Se você for lá para a página 10, para a página 20,
você vai ver os menos vistos, que são justamente os relatos médicos com 5 mil, 10 mil pacientes, entende? Então aí, como que eu adquiro confiança no médico? Dessa forma, ele fala que existe um artigo, eu corro lá, estudo e pronto. É isso. Então eu confirmo. Hoje tem um médico que eu sigo que se ele falar comigo assim, xixi, resolve, eu acredito nele, entendeu? Porque ele já ganhou a minha confiança. Eu sei que o que ele fala funciona. E eu estudo assim, né? Eu não estudo nem metade, nem, sei lá, nem um décimo do que esse pessoal estuda, né? E ainda assim eu já descubro essas coisas. Imagina esse povo que estudou pra caramba, tá? Então, assim, a gente aprende muita coisa, a gente aprende que a indústria é totalmente comprada, não só a indústria, né, gente? A indústria que compra as coisas, né? A indústria é totalmente vendida, né? Ela é totalmente vendida. Os artigos científicos que falam que suplementos não funcionam são artigos pagos pelas indústrias para falar que não funciona, para você tomar mais remédio. Então, assim, é um negócio bem absurdo. Parece que a gente está falando que a Terra é plana, mas é muito absurdo, tá? Então, assim, foi dessa forma que eu testei. Então, os próprios médicos falando como que é, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante, né? Que é, por exemplo, o protocolo Sinatra. O protocolo Sinatra foi o que mais me fez vidrar na suplementação. Por quê? O protocolo Sinatra, ele é um protocolo que tira as pessoas da fila de transplante de coração, pra vocês terem uma ideia. Quem tem coragem de fazer o protocolo Sinatra não precisa mais fazer transplante de coração. A pessoa, ela chega na fila porque ela chegou num nível absurdo que o coração dela não está aguentando, não tem energia, e veio esse médico, né, que é o Sinatra. Ele, se não me engano, ele é ele é primo do Frank Sinatra, Stephen Sinatra é o nome dele. E esse médico descobriu esses quatro suplementos que a gente consegue utilizar, e a hora que ele dá esses suplementos para as pessoas, o coração, ele retoma uma força, retoma a energia. E aí, por isso que lá na fraternidade tem aula de mitocôndria, tem aula né, como é que forma lá ATP, por isso mesmo, tá? Porque eu preciso que vocês entendam a fundo, bioquimicamente falando, né? Para vocês entenderem por que a gente trata a nível mitocondrial. A suplementação que a gente usa é a nível mitocondrial, né? Vocês entender por que a vitamina C ajuda com a imunidade, porque a vitamina C ela te deixa com mais resistência física, com melhor resistência metabólica, como é que a vitamina C ajuda na produção de melatonina para você ter um sono melhor. Então, assim, várias coisas a nível bioquímico, entendeu? Então, isso é teste mesmo. E a partir do momento que a gente aprende que não existe efeito colateral de suplemento, gente, não existe hipervitaminose. Vocês terem uma ideia, a gente sempre aprendeu isso, né? Tem que tomar cuidado com o excesso de vitamina para não dar hipervitaminose. Primeiro que não existe caso nenhum no mundo notificado de hipervitaminose. Não existe. As pessoas colocaram isso como um se acontecer, entende? Os médicos falaram assim, não tome muita vitamina D, porque se acontecer um cálculo renal, vai ser a vitamina D, entende? Não existe caso documentado de hipervitaminose. E quando existe, vem a ciência e consegue falar que não foi. Não existe hipervitaminose. O máximo que pode acontecer é você ter uma diarreia, uma dorzinha de cabeça. Isso é um excesso de vitamina. Então, por exemplo, a vitamina C. Aqui no Brasil, eles falam que a gente tem que tomar 45 miligramas por dia. Gente, 45 miligramas por dia não faz diferença alguma no nosso organismo. O nosso organismo, ele utiliza cerca de 500 miligramas, né? E é vitamina, então a gente precisa consumir a vitamina. A gente não tem ela no corpo, o corpo não produz vitamina. Então, esse tipo de coisa, entendeu? Que a gente vê que é absurdo, e quando a gente começa a estudar, a gente entende isso, e aí pronto, aí acabou. Aí, minha filha, você usa suplemento em tudo quanto é lugar. Todo mundo toma um suplemento na sua casa, todo mundo tem energia, né? É igual eu falo, graças a Deus, aqui em casa, a gente não perdeu ninguém para Covid, né? Aqui em casa, eu perdi um primo, perdi a recepcionista, inclusive a recepcionista lá do consultório, né? Nós perdemos ela, o marido e o filho, né, de Covid. Então, assim, pessoas próximas eu perdi, mas meu pai, minha mãe, meus sogros, né, meus irmãos, né, minha cunhada, meus cunhados, né, todo mundo, nós chegamos a pegar Covid, igual aqui em casa. Eu fui a única que fui internada, né, porque eu sou do tipo, faço o que eu faço, não faço o que eu faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Então, eu dou suplemento para as minhas filhas, dou suplemento para o meu marido, e eu mesmo esqueci de tomar. Então, eu fui a única internada aqui em casa. Meu pai, com 75 anos, não pegou Covid. Meus sogros, os pais da minha cunhada, que são mais velhos também, todos eles, por quê? Eu falava assim, toma isso.
Porque aconteceu, quando chegou a Covid, eu comecei a pesquisar a Covid. Eu estudei muito sobre a Covid, mas muito mesmo. Todo dia eu pesquisava artigos sobre Covid. Eu sabia todos os medicamentos que estavam em teste, eu sabia todas as vacinas que estavam começando a ser testadas, eu sabia de tudo isso. E aí, quando saiu um resultado novo, não sei se vocês viram esses dias falando sobre a vitamina D. Esse estudo de Israel da vitamina D, ele está rodando desde janeiro do ano passado. Porque eles estavam como é que fala? Eles estavam, gente, tem uma palavra, não é testando, não. Eles estavam cogitando a ideia disso, e de que quem tem um nível de vitamina D alto não apresenta sintoma grave da Covid. Então, todo mundo aqui em casa tomou vitamina D, assim, absurdamente na época, né? Até, inclusive, pouco antes de eu pegar a Covid, eu tomei muita vitamina D. Na toa que eu recuperei com 5 dias. Eu tava com 5 dias, eu tava em casa já de novo. Rapidinho eu recuperei. E eu via as pessoas agonizando no hospital, né? Chegavam lá, estavam lá 15 dias quando eu cheguei, eu saí de lá e elas ainda não saíam de lá, né? Então, tipo assim, é um negócio que vai falar que não foi? Bom, ninguém conhece nada sobre o Covid, né? Ninguém sabe nada. Então, tudo que eu podia testar, eu testei. Não tinha problema algum em você tomar suplemento, então tudo eu testei. O zinco, a quercetina, a coenzima Q10, tudo isso nós fizemos suplementação aqui em casa, tá? E eu falo que foi isso que salvou a gente, né? Nenhum de nós pegou. A minha preocupação maior é meus pais, meus sogros, né? E os pais da minha cunhada, que são, né, muito próximos a nós. Então, a gente tinha essa preocupação absurda, porque eles são mais velhos, são muito sensíveis. Meu pai é muito magro, eu tinha muito medo de pegar e não aguentar, né? E à toa que ninguém pegou, nenhum deles, só a gente que pegou, né? Eu peguei com meu sobrinho dormiu com os meus sogros não pegaram, né? E nós pegamos só de contato com ele. Então, assim, eu falo que foi as duas coisas, né? É a proteção divina e a proteção dos suplementos também, tá? Isso, Tati, tem que pesquisar. Tem que pesquisar, porque senão a gente fica refém do. Eu falo que a gente tem que estudar para a gente não ficar refém do pensamento do outro, né? E é isso mesmo. Isso, Ju, é como se o colesterol levasse a culpa por isso, por uma coisa que ele não fez. Não, Ju, polivitamínico não faz resultado nenhum, tá? Eu vou explicar amanhã direitinho como que eu faço para pagar menos, né, nos suplementos que a gente toma aqui em casa, porque senão fica realmente muito caro. Eu vou explicar direitinho amanhã, tá? Sobre isso. Não vendo suplemento nenhum, tá? Eu não trabalho com isso, não, até porque, como é dose otimizada, né? Eu vendo o meu serviço, obviamente. Então, eu faço uma dose otimizada para você, mas eu não vendo suplemento, tá? Por quê? Primeiro que nenhum suplemento pronto vai suprir o que eu quero. E não tem como você ter uma base, né? Não tem como, quer dizer, tem como você ter uma base, mas essa base são de suplementos que só manipulado, entendeu? Então, os manipulados eu sempre indico, por exemplo, farmácias que eu já peço pela internet, alguma coisa assim, mas não vendo nada, tá? Pois é, Tati. A suplementação, a minha vontade da suplementação veio porque eu primeiro aprendi sobre epigenética. Quando eu aprendi sobre a epigenética, eu fiquei mais aliviada, porque até então eu achei, minha família sempre teve muito câncer, minha família por parte da minha mãe, sempre teve muito câncer da parte intestinal, né? E eu tenho intestino preso, minha filha tem intestino preso. Eu falei, gente, não é possível, né? Que vai vir também para essa parte. E é muito perigoso, né? O intestino preso. Então, eu comecei a estudar sobre isso, e aí primeiro eu aprendi sobre epigenética. E aí eu já dei uma melhorada na saúde da família só com a epigenética, né? Que era a mudança de hábitos. E aí depois entrou a suplementação. Então, essa suplementação ela foi imprescindível para a saúde e equilíbrio da minha família, da saúde delas, né? A saúde deles. Doutor Baracate, eu gosto muito dele também, tá, Vanessa? Eu gosto muito do Doutor Baracate, eu gosto muito do Dayan Siebra, eu gosto muito do Victor Sorrentino. Victor Sorrentino, então, ele é polêmicaço, assim, porque ele fala pra caramba, ele fala tudo mesmo, e sem medo, né? Ele percebeu já que ele não pode ter medo. E óbvio, né? O maior de todos, que é o doutor Laí Ribeiro, que o povo fala que é doido, né? Mas o cara foi reitor 17 anos em Harvard. E você vai falar que o cara desse é doido, né? A não ser que ficou doido depois. Né? Mas o cara ele foi 17 anos reitor em Harvard porque ele sempre teve esse pensamento diferente. Ele é cardiologista. Então, é sensacional. É sensacional, tá?
Danúbia, podem ser melhor utilizados, tá? Os suplementos de drogaria. E amanhã eu vou explicar isso para vocês, porque senão ela vai ficar muito grande hoje, tá? Eu vou falar de como que eu fiz o marketing. E amanhã, a aula de amanhã é a suplementação, e aí a gente vai conversar direitinho sobre isso, tá bom? Pois é, Tati. Pois é, precisa melhorar, sim, energia, principalmente porque a pior coisa que a gente pode fazer é trabalhar à noite, né? A nossa vida inteira vai ficar desregulada porque a gente trabalha à noite. Eu falo por experiência própria, né? Eu falo que talvez a única coisa que eu fiz de diferente, talvez não, a única coisa que eu fiz de diferente do pessoal aqui de casa foi justamente isso, né? Todo mundo usava suplemento bonitinho, eu, obviamente, né, tomando quando eu lembrava, mas eu sempre dava suplemento para minha filha mais nova, para minha filha mais velha eu falava que estava para tomar, meu marido eu lembrava dele de tomar, e eu era que tomava desregulada, né, mas tomava de vez em quando. E aí a única coisa diferente que eu fazia era justamente isso. Eu sempre tive mania de estudar à noite, eu sempre gostei de estudar de noite. Então eu estudava pô, até 6 horas da manhã. Eu deitava às 6 horas da manhã, meu marido estava levantando para trabalhar, né? Então, quando a gente teve isso, né? Quando a gente teve o Covid, me pegou assim absurdamente, sabe? Tipo assim, me pegou muito mesmo. Eu não recuperei da Covid. Até hoje, né, gente? O sintoma é muito ruim, as sequelas são muito ruins. Até hoje eu tenho falta de ar. Assim, falta de ar, assim, eu não é a mesma coisa igual antes, né? Então, e isso já faz o quê? Vai fazer um ano, em maio, né? Então, quem trabalha de noite requer muita coisa, principalmente nutriente, porque a gente já quebra um ciclo, né? Que é o ciclo que a gente trabalhou aí milhões de anos, né? Desde quando a gente é gente, né? Que a gente tem esse ciclo que é justamente o acordar com o sol e dormir com o sol, né? Que teria que ser assim, né? Por isso que antigamente o pessoal tinha muito mais saúde, porque dava 7, 8 horas da noite, o sol ia embora, todo mundo dormia, né? E acordava junto com o sol às 5 horas da manhã. Então, por isso que o pessoal antes tinha muito mais saúde, né? Hoje são várias coisas, inclusive o sono, mas né, tem poluição, várias coisas que vocês vão entender amanhã na parte de estresse oxidativo. Mas a gente tem que trabalhar muito isso, principalmente quando a gente trabalha de noite, tá? Tem que olhar muito isso aí. Agora, a pergunta da Pri, deixa eu voltar aqui em cima para colocar aqui, ó. Como que eu fiz para atrair os clientes para o consultório? Então, vamos lá. Quando eu entrei para a clínica, né, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: não quero pegar né? Por exemplo, o paciente chega lá para consultar com o médico e eu vou lá fora e ofereço meu serviço. Eu não queria fazer isso, eu acho muito feio esse tipo de coisa. A pessoa chega ali para consultar e você fica oferecendo as coisas para ela, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu cheguei lá e perguntei se eu podia ter acesso ao prontuário do pessoal para eu pegar telefone e começar a divulgar uma coisa mais legal. O que eu fiz, né? Além, gente, isso é que eu fiz de uma forma gratuita, né? Eu também fiz muito tráfego pago, tá? O que é o tráfego pago? Quando você trabalha com marketing digital, você aprende onde você coloca o seu dinheiro para a própria internet, né, te colocar no caminho daquela pessoa que você quer atingir. Então, eu colocava, por exemplo, no Google, no Facebook, no Instagram, né, o que eu trabalhava, que eu era especialista em dores e tal, e aí colocava focado para a cidade, né, para a cidade daqui, e queria isso, né, que eu queria pessoas que se interessassem por isso. Então, assim, isso é o pago, tá? Mas o gratuito, né, o que eu fiz? Eu cheguei nessa clínica, então, igual eu falei com vocês em questão do formulário, né, vai abrir um consultório, faça o formulário, pega o telefone do pessoal deles de perto, né? Por que isso? O que as pessoas valorizam hoje? Quando você lembra delas. E quando você lembra delas, isso é sensacional, né? Quando a pessoa, você recebe a mensagem de parabéns, por exemplo, de uma empresa, você fala, que legal, eles salvaram minha data de aniversário. Então, o que eu fazia? Eu pegava o contato da pessoa, peguei todos os prontuários da pessoa. Ai, mas estou coçando. Eu pegava o prontuário da pessoa, pegava a data de nascimento dela e colocava só o mês, né? Eu colocava só o mês. Então, por exemplo, eu salvava lá, igual Priscila. Eu via que a Priscila tinha um telefone e tal. Aí eu salvava assim, ó, Priscila, colocava o nome da clínica na frente, né? Para eu saber que é da clínica. Ai, desculpa. Colocava o nome da clínica na frente e colocava o mês de aniversário dela. Então, vamos supor, Priscila Medic, que é a clínica, né? Maio, por exemplo. Então, quando eu fazia isso, eu sabia que a Priscila fazia aniversário em maio, né? Primeira coisa, foi essa. Salvei, assim, todos os contatos. Gente, eu não sei quantos contatos que eu salvei. Eu salvei muita coisa.
E eu fiquei salvando, porque como a clínica já era bem antiga, tinha muito contato, muita gente não tinha nem celular, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagem para esse pessoal. Eu fiz uma mensagenzinha me apresentando, falando, eu sou farmacêutica, eu sou a Luciana, sou a sou a farmacêutica da Clínica Medic, e a partir de hoje, você vai receber informações sobre saúde por este WhatsApp. Se você quiser receber essas mensagens, salve o nosso número. Deixei como se o meu número fosse da clínica, porque, né, eu ia usar mesmo. Eles não tinham um WhatsApp. E aí, salva esse número para que você possa receber as mensagens e me mande um ok. E aí, quando eu fiz isso, né, quando eu coloquei, como eu começava a mandar essas mensagens, óbvio que muita gente quer receber notícia de saúde, gente. Todo mundo quer receber notícia de saúde. Então, depois que eu fiz isso várias vezes, né? Eu tinha 7 grupos, eu tinha 7 grupos de lista de transmissão. E por que eu fiz isso um por um? Eu mandei contato por contato. Por que isso? Porque quando você faz um grupo no WhatsApp, já é chato. Eu odeio quando fazem grupo e me colocam. Eu saio na hora, eu quero nem saber o que é. Eu saio na hora. E a lista de transmissão, se você faz uma lista de transmissão com os números lá, e esses números não te salvaram, não salvaram o seu contato, a mensagem não chega para eles. Então, a pessoa tem que salvar o seu contato. O que eu fiz? Eu salvei, né, vários contatos, dá o quê? 7 vezes 200? Dá 1.400 contatos, mais ou menos, né? Eu salvei todos esses contatos e o WhatsApp, ele não te permite que você encaminhe uma mensagem para várias pessoas de uma vez, até 5 pessoas só. Então, o que eu fazia? Eu pegava essa mensagem, mandava para 5 pessoas, aí voltava de novo. Selecionava a mensagem, mandava para 5 pessoas, mandava 50 por vez. Eu mandava 50 mensagens durante 1 hora. Aí eu esperava passar 1 hora e fazia isso de novo. Aí passava 1 hora, eu fazia isso de novo. Gente, eu mandei mensagem, assim, absurdamente pro povo. Absurdamente, tá? E tem que ser devagar, senão você perde o seu WhatsApp, tá? Eu perdi um chip desse jeito. Eu fui mandar mensagem adoidado, e aí o WhatsApp falou assim, não, vou cortar. Então, a pessoa salva um número, né? E aí você começa a mandar mensagens de saúde mesmo, né? Por exemplo, eu mandava falando de suplemento, eu mandava falando que o ômega 3, o que o ômega 3 ajudava a fazer uma arte bonitinha no Canva, mandava falando sobre o ômega 3, ajudando a pessoa. Porque, gente, é isso que rede social de estabelecimento de saúde faz. O maior erro que as drogarias fazem hoje é colocar no post um produto em promoção, é colocar no post o valor do produto. Não é assim que funciona. Rede social é para a pessoa interagir, a pessoa gosta daquilo. Os stories, tudo bem, você pode falar o que for nos stories de promoção, de coisa que está no valor, tal. Mas rede social de estabelecimento de saúde é informação. A pessoa tem que gostar de ficar naquele perfil. Então, eu mandava mensagem para eles, e aí, quando chegar, por exemplo, deu 1º de maio, por exemplo, eu pegava todos os contatos que eu salvei com o número maio, a palavra maio, selecionava a palavra maio, né? E mandava mensagem para todo mundo, parabenizando, falando, né? Parabéns a você que completa, né? Que faz aniversário agora nesse mês de maio, que Deus te abençoe e proteja a sua família, não sei o que. Uma mensagem neutra, né? Uma mensagem neutra que serve tanto para o João quanto a Maria, tanto para, né, qualquer pessoa. Então, manda uma mensagem, né? Se a pessoa for até, não tem jeito, né? Mas aí tudo bem. Então, manda uma mensagem bonitinha, né? Parabenizando a pessoa, né, que ela recebeu aquilo, tá? Para né, ela entender que você lembra dela, para saber que você faz aniversário em maio, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, eu comecei a ajudar pacientes. Eu mandava 3 vezes na semana, eu mandava alguma mensagem legal. Então, chegou uma época que eu tinha 7 grupos de lista de transmissão, eu fazia mensagem. Então, por exemplo, vocês podem ver que lá no YouTube, aqui no canal do YouTube, tem vários videozinhos sobre várias coisas. Eu falo do ômega 3, eu falo da vitamina C, eu falo do Bebê Glow, que é o que a gente faz de estética, porque na época a gente trabalhava com estética na clínica. Então, várias dessas coisas, eu mandava para eles, explicando um pouquinho, e mandava o link do vídeo. Falava, olha, tem vídeo novo no YouTube falando sobre isso. Então, a informação é o que trazia as pessoas. Por quê? Eu falava assim, o magnésio é assim e tal, mas para isso você precisa tomar uma dosagem otimizada para o seu peso. Um exemplo. Aí a pessoa entrava em contato comigo para perguntar quanto que era a minha consulta, porque ela queria tomar o magnésio. Entendeu? Então, isso foi trazendo os pacientes, e os pacientes vieram de uma forma assim, já vieram como se me conhecessem.
entendeu? Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Óbvio que tinha o negócio pago que eu fazia, que eu gastava no Facebook, no Instagram e no Google, né? E o boca a boca. Eu conversava muito com o pessoal e pedia as pessoas para conversar. Então, a própria recepcionista, por exemplo, foi uma das que fez bastante clientes para mim. Porque eu falava com ela como é que era, eu ajudei ela tinha hernia de disco, tem, né? Tinha hernia de disco, tadinha, tinha. Ela tinha hernia de disco, e aí eu comecei a tratar as dores dela com suplemento, entendeu? E aí ela ficou um bom tempo sem sentir dor, e aí ela falava disso com todo mundo. Todo mundo que chegava, ela me elogiava, falava que eu tratava dores, e não sei o quê. Aí pronto, o pessoal começou a ficar curioso, entendeu? Então, a melhor forma que tem é o boca a boca. Você conseguir pessoas que façam o seu nome por você é ótimo. Primeiro, os pacientes, converse absurdamente, ensine tudo. Assim, você pode estar morrendo de cólica, de enxaqueca, converse com ele como se fosse, né, a pessoa melhor do mundo para você conversar, né? Explique para ele tudo, porque a pessoa ela vai voltando, ela vai trazer pessoas, tá? O boca a boca, né? Se quiser fazer panfletagem, pode fazer. Eu não aconselho tanto, né, aqui que você faça panfletagem, porque você pega esse dinheiro aí e investe no Instagram, é muito melhor. A não ser que você pegue um público muito idoso, por exemplo. Você quer focar em idoso, quer focar na parte geriátrica, por exemplo. E aí você precisa de uma forma de alcançar esse público. Como que você alcança esse público? Panfleto, entendeu? Mas isso varia muito, depende muito do seu ambiente o seu ambiente de trabalho, né? Depende de várias coisas. Tá bom, galera? Deixa eu ver aqui, Ju. Aí, tá vendo? A bisavó da Ju. Gente, 91 anos, hein? Que delícia. Meu Deus. Pois é, eu falo que muita gente, né? A gente tem um estudo, inclusive, que fala que muito idoso não, né? Muitas pessoas que ficariam idosas, né? Morreram de forma antecipada por causa do glúten. Eu falei isso esses dias, não lembro de que foi, se foi a live do Instagram. A pessoa, por causa do glúten, né? O glúten ele fere tanto o organismo que a pessoa ela perde, né? Ela perde a motilidade do intestino e isso acaba gerando várias doenças. Então, uma das causas que aumentou muito as doenças em idosos foi o glúten, né? O glúten ele foi adicionado na nossa alimentação 40 anos atrás, tá, gente? Então, assim, os nossos bisavós, né? Então, por exemplo, a bisavó da Ju, que tem 91 anos, ela viveu aí 50 anos, né? Sem glúten, 50 anos comendo uma comida sem glúten, e aí do nada inseriram glúten na comida dela. Ou seja, foi a pior geração, né? Foi a que pegou as duas coisas, sem glúten e com glúten. Nós já nascemos com glúten, né? Nós nascemos comendo biscoito aí. Então, a gente. Eu acho que a gente perdeu muita gente justamente por isso, né? Por causa do glúten. Mas quando a pessoa mantém uma rotina, né? Então, por exemplo, a bisavó da Ju dorme cedo e acorda às 5 horas da manhã, né? Não estou falando de acordar cedo, tá? Eu não acordo cedo. Mas o dormir cedo e acordar cedo é uma das formas melhores que você tem de manter o seu organismo equilibrado. Porque o ciclo circadiano, que é esse ciclo da melatonina, da produção de melatonina, da produção de várias coisas lá que te fazem dormir, te fazem relaxar, te fazem funcionar da forma certa, eles funcionam assim, tá? Então, por isso que isso ajuda muito, sim. Ai, Rona, que bom que você gostou. Não desista da faculdade, viu, minha filha? É difícil, mas a gente aguenta. É difícil, mas a gente chega lá, tá? Não desista da faculdade. É assim mesmo. Melhoras para vocês, viu? Melhoras para vocês. Tome muita água, tome muito suplemento. Se puderem, muitos antioxidantes, porque ajuda bastante, resolve bastante, tá? Cris, palavra do dia. É mesmo, eu tinha esquecido a palavra do dia. Eu falei sobre consultório, né? Eu não separei a palavra de hoje, gente. Juro que eu esqueci de falar. Ó, Tassiana é minha aluna, que já tá aí comigo já tem um bom tempo, né, Tassiana? Tassiana, ela tá em todas as lives que eu faço, Tassiana tá. E eu falo isso em todas as lives, né, Tassiana? Obrigada. Obrigada. Até que, enfim, eu fui num salão, né? Porque eu que faço, eu sempre fiz meu cabelo, né? Então, a última vez eu descolori ele. Em outubro, mais ou menos, eu descolori ele e eu dei uma errada na mão, assim, bem absurda. Aí agora eu fui para resolver. Mas que bom que você gostou.
Gente, deixa eu pensar aqui, peraí. A palavra de hoje vai ser consultório farmacêutico, tá? Hashtag consultório farmacêutico para vocês marcarem lá. Não esqueçam que vocês têm que me marcar tanto no print, no story quanto no post, tá? Não tem problema. Mas precisam me marcar, precisam postar ou precisam fazer, né? Tem muita gente que tá mandando a palavra-chave no direct, só mandando a palavra-chave, não funciona, eu já falei, já expliquei como é que funciona, né? E é isso, tá, meu povo? Eu falei que ia falar menos, já deu 1h30 de live já. Obrigada, Valmir. Que bom que você. Eu adoro quando vocês adoram, tá, gente? Eu gosto muito mesmo, porque, igual eu falei com vocês, o negócio do propósito, né? Eu coloquei o propósito, dois propósitos, né? É o ajudar a minha família e o ajudar a minha família, não, né? Ficar com a minha família e ajudar as pessoas, né? E quando eu coloquei esse propósito do ajudar as pessoas, eu queria ajudar as pessoas que eu sei que tem capacidade para isso, né? E só falta o conhecimento para isso. Então, uma dos meus propósitos é justamente fazer o que eu faço aqui, né? Eu pensei muito antes de fazer essa semana inteira de live, mas é um negócio que acaba que agrega muito a vocês, agrega quem não vai entrar na fraternidade, quem vai só, né, quem vai só assistir as aulas ao vivo aqui, gratuitas. A pessoa, se ela pegar essas ideias que eu dou aqui, esses insights, já ajuda bastante. Então, por isso que eu gosto muito de falar aqui. Se eu pudesse, eu vinha aqui todo dia fazer live aqui com vocês. Tassiane, tá, te chamo no WhatsApp, te respondo no WhatsApp. Vale, gente, só stories vale, tá? É só stories, não tem problema. Eu tô falando que tanto faz stories ou publicação. Tem gente que tá fazendo publicação e marcando, não tem problema. E tem gente que tá fazendo stories, tá? Pode ser só no stories, sim, tá bom? Então, gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Amanhã a gente tem aula de suplementação, né? Amanhã eu vou ensinar para vocês como que eu trabalho no consultório com isso, como que eu trabalhei só com isso, né? Só com a prescrição de suplemento, como que vocês podem trabalhar com isso em drogaria, como é que vocês podem otimizar, né, os suplementos de drogaria, tá? Porque faz muita diferença, principalmente quando a gente entende direitinho, a gente consegue passar para o paciente, os clientes de drogaria adoram, porque a gente consegue diminuir a quantidade de medicamentos que eles usam, ao mesmo tempo que a gente consegue manter aquele cliente fiel ali, tá? E lembrando, quem não entrou para fraternidade ainda, quem está aqui assistindo que não entrou para fraternidade ainda, tá? Ainda tem código de desconto disponível, tá bom? Instagram, doutora Luciana Cachito Farmacêutica. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Cachito. Esse é o meu Instagram, tá? Então, é isso, gente. Boa noite para vocês. Eu espero vocês aqui amanhã, sexta-feira, tá? Mas eu prometo que a aula de amanhã vai ser, assim, sensacional. Vocês vão adorar a aula de amanhã. Vocês vão entender por que a gente tem que suplementar, que a gente tem que entregar esse tipo de coisa para o nosso paciente, tá? Porque é extremamente importante suplementar nossa família, né? Para regular essa falta que a gente tem. Amanhã eu vou explicar tudo isso para vocês, por que nós temos falta, até a gente tem uma alimentação equilibrada e malha e tal, tudo isso vocês precisam entender amanhã, tá bom? Então, boa noite para vocês e até